Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Hoje é 5 de fevereiro, de 2024. E o assunto que eu vou estar compartilhando hoje é o Evangelho, Mas vamos direto ao assunto. O Evangelho é o poder de Deus e só Ele pode transformar e salvar vidas de todos aqueles que nele crê. O significado da palavra Evangelho quer dizer as boas novas de Deus para a humanidade. O profeta João Batista foi o pioneiro que trouxe o verdadeiro Evangelho do Reino dos Céus. João Batista, o profeta, dizia alto com bom som: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. João Batista abriu o caminho para Cristo, que foi o seu sucessor, e aperfeiçoou o Evangelho do reino dos céus. A palavra aperfeiçoou é que nem os 10 mandamentos, o Senhor resumiu em 2, Amará a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a ti mesmo. Fazendo isso, cumpre os 10 mandamentos, Mas Jesus Cristo nos advertiu, dizendo, muitos virão em meu nome e enganará muitos. Os qual Cristo está se referindo? São os falsos cristãos que vão falsificar o verdadeiro Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos advertiu em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Há muitos cristãos entre vós que querem transformar o Evangelho de Cristo em um outro Evangelho. E Filipenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, e por causa disso, Deus me pôs como defensor do Evangelho do reino dos céus, Se tem o verdadeiro Evangelho, tem também os falsos. E esses são alguns deles. O Evangelho do amor, tudo é o amor. E o Evangelho da graça, tudo podemos, estamos na graça. E o Evangelho do Pentecoste, quanto mais barulho, é melhor. E o Evangelho da paz, fica tranquilo, está tudo na santa paz. Mas alguém pode dizer, se todos esses são evangelho falsificado, o que é o Evangelho do Reino dos Céus? O Evangelho do Reino dos Céus são, a igreja não é o templo de pedra, A igreja é a casa do Deus Altíssimo. O corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e membros um dos outros. E Cristo é o cabeça desse corpo. O significado de igreja é chamado para fora, independente se ele for judeu, africano, brasileiro, americano, etc. Todos nós estamos incluídos em um único corpo, que todos nós somos aqui nessa terra peregrino e forasteiro nesse mundo, somos cidadãos do céu. Quem tem 2 casas ou mais, dá um doméstico da fé que não tem. E outros bem também, E buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado, não as coisas aqui desse mundo passageiro, E que temos que renunciar ao mundo, tomar nossa cruz e seguir a Cristo. E ter uma vida totalmente consagrada a Deus. Essa é a nossa doutrina. Em 2 João, capítulo 1, diz, e se alguém vem ter convosco, não traz essas doutrinas, não receber em casa, nem tampouco o saudei. Porque dias difíceis virão, em que não suportará a doutrina de Cristo, e ajuntará para si mestre e professores, para somente ouvir o desejo dos seus corações. E muitos pensam que a igreja de Deus é a casa da mãe Joana, o oba-oba. A igreja é a casa do Deus vivo e tem doutrinas, Não é um oba-oba. Por exemplo,
Segundo capítulo de Coríntios, capítulo 11, versículo 9 diz: se alguém for pregar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, seja esses tais amaldiçoado. E se eu mesmo que estou falando aqui, ou um anjo do céu, né, anuncio um outro evangelho, além do que não for do reino do céu, seja ambos amaldiçoados, né? Então eu quero agradecer essa oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.